Existe uma imagem que ajuda a entender algo que quase ninguém consegue descrever com palavras. Imagine um farol numa noite de neblina densa. A luz gira, ela ilumina um setor, depois outro, depois outro. Cada vez que a luz passa por um ponto, aquele ponto parece completamente visível, completamente conhecido, completamente sob controle da visão. Mas a luz nunca ilumina tudo ao mesmo tempo. E na escuridão entre um giro e outro, existe uma imensidão que a luz simplesmente não alcança. A mente humana funciona de forma muito parecida com esse farol. Ela ilumina o que está no foco da atenção, analisa, categoriza, nomeia, planeja, e enquanto faz isso, cria uma sensação muito convincente de que está vendo tudo, de que tem uma compreensão completa do que está acontecendo, de que está no controle. Mas o que está fora do foco, e é sempre muito mais do que o que está dentro, segue no escuro, segue operando por conta própria, seguindo lógicas que a mente consciente não vê, criando movimentos que só aparecem quando já produziram seus efeitos. E em algum momento da vida, quase toda pessoa experimenta o momento em que o farol vacila, em que a luz falha, em que a mente que parecia tão sólida, tão confiável, tão capaz de gerenciar a experiência, de repente revela que nunca teve tanto controle quanto parecia ter. Esse momento assusta profundamente, mas pode ser o início de algo muito mais real do que o controle que veio antes dele. Antes de explorar o que acontece quando a mente perde o controle, vale entender o que significa dizer que ela tinha controle. Porque existe uma distinção importante entre dois tipos de controle que frequentemente são confundidos. O primeiro é o controle funcional, a capacidade de planejar, de tomar decisões, de aprender com experiências, de adaptar comportamentos. Esse tipo de controle é real, é valioso, é parte essencial de uma vida humana funcional. O segundo é diferente. É a crença de que a mente entende completamente o que está acontecendo, dentro e fora. De que os pensamentos e as emoções que surgem fazem sentido total, são proporcionais, são respostas adequadas à realidade. De que se algo está sendo sentido, é porque faz sentido senti-lo. De que se algo está sendo pensado, é porque é verdade. Esse segundo tipo de controle é uma ilusão, e é precisamente essa ilusão que começa a rachar quando a mente perde o controle. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. A mente não perde o controle que tinha, ela perde a ilusão de um controle que nunca existiu completamente. E essa perda, por mais aterrorizante que pareça no momento em que acontece, é na verdade um movimento em direção a algo mais honesto. Pense em como esse momento geralmente chega. Raramente é de forma completamente inesperada. Quase sempre existe um período antes, às vezes longo, em que a mente estava operando sob uma pressão crescente, tentando gerenciar mais do que conseguia gerenciar, mantendo uma narrativa sobre si mesma e sobre a vida que exigia cada vez mais esforço para ser sustentada. E então alguma coisa, às vezes grande, às vezes surpreendentemente pequena, quebra o equilíbrio. Um pensamento que não consegue ser afastado e que retorna com uma persistência que a mente não esperava, uma emoção que surge com uma intensidade que parece desproporcional à situação, uma ansiedade que não responde aos métodos habituais de gerenciamento, uma tristeza que aparece sem uma causa identificável clara, uma sensação de que algo está muito errado que não consegue ser localizada em nenhum lugar específico. A mente, diante disso, intensifica os esforços de controle, analisa mais, planeja mais, busca explicações, tenta encontrar a causa para que possa ser eliminada, tenta encontrar a solução para que possa ser implementada. Mas existe um detalhe muito sutil escondido nessa situação. Às vezes, o que a mente está tentando controlar é a própria mente. E uma mente tentando controlar a si mesma usando as mesmas ferramentas que criaram o problema é como tentar apagar um fogo com mais fogo. O esforço não resolve, frequentemente intensifica. Existe uma observação de Goldsmith que é extremamente precisa sobre esse ponto. Ele dizia que o sofrimento humano mais profundo não vem das circunstâncias externas, vem da tentativa da mente de ser sua própria salvação, de usar o pensamento para resolver problemas que o pensamento criou, de buscar paz através das mesmas operações mentais que perturbaram a paz,
e que o despertar espiritual começa exatamente quando essa limitação é reconhecida, não como uma derrota, mas como uma descoberta honesta sobre a natureza da mente e sobre o que ela pode e não pode fazer por si mesma. A mente é extraordinariamente capaz em seu domínio próprio. Ela resolve problemas lógicos, cria estruturas, analisa situações, aprende habilidades. Mas existe uma dimensão da experiência humana que está além do alcance do pensamento, e que a mente, ao tentar alcançar, frequentemente perturba ainda mais. E aqui a percepção começa a mudar, porque reconhecer o limite da mente não é reconhecer o limite de quem você é distinguir entre a ferramenta e o usuário da ferramenta, entre o instrumento e a consciência que o usa. A mente é uma ferramenta extraordinária, mas uma ferramenta que acredita ser o operador, que tenta controlar tudo, inclusive a si mesma, cria um tipo específico de caos que só se resolve quando essa crença é examinada. Mas como isso se manifesta na experiência real? O que está acontecendo internamente quando a mente começa a perder o controle? Existe um padrão que aparece de formas diferentes, mas que tem sempre a mesma estrutura fundamental. A mente encontra algo que não consegue resolver com as ferramentas habituais. Pode ser uma situação de vida, pode ser um estado emocional, pode ser uma incerteza fundamental sobre o futuro. E ao encontrar esse algo irresolvível, ela não aceita o limite. Ela intensifica o esforço. Mais análise, mais planejamento, mais antecipação de cenários, mais ruminação sobre o passado, mais projeção sobre o futuro, mais tentativas de encontrar a explicação definitiva que vai finalmente fazer tudo fazer sentido. E quanto mais esse esforço aumenta, mais a mente se fatiga, mais os pensamentos se tornam repetitivos, circulares, sem saída, mais a sensação de controle diminui, paradoxalmente, exatamente por causa do esforço de aumentá-la. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber o que estava acontecendo. Aquela noite em que a mente girava em círculos e quanto mais você tentava resolver o que girava, mais girava. Aquele período em que cada tentativa de se sentir melhor parecia fazer a situação mais pesada. Aquele momento em que percebeu que estava exausto, não pelo que estava acontecendo lá fora, mas pelo esforço interno de gerenciar o que estava acontecendo dentro. Essa exaustão não é fraqueza, é informação. É o sinal de que a estratégia de controle chegou ao seu limite. Existe uma imagem que clareia o que acontece nesse ponto. Pense nas folhas no outono. Uma folha que está presa no galho, que resiste à queda, que não soltou completamente, não está segura. Está numa tensão constante entre o que era e o que está sendo chamada a ser. Usa toda a sua energia restante para manter uma conexão que já não sustenta mais. E quando finalmente solta, quando a resistência cede, não é destruição. É o movimento natural de uma coisa seguindo para onde deve ir. A folha não morre quando cai, ela completa um ciclo. A mente em colapso de controle é muito parecida com essa folha. O que parece destruição, a perda da narrativa habitual sobre si mesma, a incapacidade de manter o equilíbrio forçado que existia antes, pode ser o início de algo que a tensão constante não permitia. Não uma nova mente melhor construída sobre a antiga, mas um reconhecimento do que está por baixo da mente. Algo mais silencioso, mais estável, mais capaz de sustentar a experiência do que qualquer estratégia de controle mental. Mas talvez a parte mais surpreendente ainda não tenha sido percebida, porque esse reconhecimento, essa abertura que aparece quando o controle cede, não exige que você chegue ao colapso completo para acessá-la. Ela está disponível em cada momento em que você para o esforço de controlar o suficiente para simplesmente observar o que está acontecendo. O colapso do controle é uma versão forçada de algo que pode ser encontrado voluntariamente, através da atenção, através da honestidade, através de uma disposição de ver a mente pelo que ela é, extraordinária e limitada ao mesmo tempo. Existe algo que acontece depois que esse ponto é atravessado,
que quase nunca é descrito com precisão. Quando a mente para de tentar controlar o que não pode controlar, não por desistência, mas por reconhecimento honesto do limite, existe um espaço que aparece. Não vazio, não ausência, um espaço vivo. E nesse espaço, algo que estava completamente bloqueado pelo esforço de controle começa a se mover. Goldsmith chamava isso de a atividade da consciência divina, o movimento natural de algo mais profundo do que a mente pensante, que começa a operar quando a mente pensante finalmente para de obstruir com seu esforço constante. Não é uma experiência mística e inacessível, é algo muito mais próximo e muito mais simples do que parece. É a clareza que aparece quando você para de tentar forçar a clareza. É a solução que surge para um problema que você parou de tentar resolver de forma obsessiva. É a paz que aparece não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a guerra interna contra as circunstâncias cessou. Existe um pequeno paradoxo escondido nisso tudo. A mente acredita que o controle é o que garante os bons resultados, mas frequentemente é exatamente o controle compulsivo que bloqueia os resultados mais importantes. Os que não podem ser forçados, apenas permitidos. A paz, a clareza, a criatividade, a conexão genuína, a percepção que resolve o que a análise não conseguiu. Essas coisas não vêm do esforço da mente, vêm do espaço que aparece quando o esforço para. É importante ser honesto sobre algo que essa conversa pode facilmente ignorar. Quando a mente perde o controle de forma severa, quando o que está sendo descrito não é um momento de insight contemplativo, mas um estado genuíno de sofrimento intenso, de ansiedade debilitante, de depressão profunda, a resposta não é apenas espiritual. Cuidado real, apoio real, presença de outras pessoas, às vezes acompanhamento profissional. Tudo isso faz parte de atravessar esses momentos com dignidade e segurança. O que está sendo explorado aqui não é uma alternativa a esse cuidado. É uma camada diferente de compreensão sobre o que está acontecendo quando a mente chega ao seu limite e sobre o que pode ser encontrado do outro lado desse limite quando ele é atravessado com suporte adequado. Porque existe uma diferença entre entender que a mente tem limites e estar sozinho diante do colapso desses limites sem nenhum recurso. A compreensão espiritual e o cuidado humano concreto não são opostos, são dimensões complementares de uma resposta completa ao sofrimento real. Voltemos à Lua. Numa noite de vento, quando as nuvens passam rapidamente pelo céu, o reflexo da Lua na água de um lago fica distorcido, fragmentado, às vezes quase irreconhecível. E alguém que olha apenas para o reflexo pode concluir que a Lua está em caos, que algo está fundamentalmente errado com ela. Mas a Lua não está em caos, está completamente intacta, acima das nuvens, imóvel na sua posição. O que está fragmentado é apenas o reflexo numa superfície perturbada. A mente em colapso de controle é esse reflexo fragmentado. O que parece estar despedaçando não é quem você fundamentalmente é a imagem que a mente criou de si mesma, a narrativa de controle, de competência total, de compreensão completa, que está se mostrando como o que sempre foi, um reflexo, não a realidade. E o que está por baixo desse reflexo, o que existe em você antes da narrativa de controle, antes da identidade construída pela mente, antes de todos os esforços de gerenciamento, esse algo não está em colapso. Esse algo não vacila quando o reflexo se fragmenta, porque ele nunca dependeu do reflexo para existir. Então, o que fazer com o momento em que a mente perde o controle? A primeira resposta, e a mais contra-intuitiva, é não tentar imediatamente recuperar o controle que estava sendo perdido. Não porque o controle seja sempre errado, mas porque o impulso imediato de recuperar o controle frequentemente tenta reconstruir exatamente a estrutura que chegou ao limite,
Tenta voltar para o mesmo padrão de gerenciamento que já mostrou sua insuficiência. A resposta mais honesta começa com uma pausa, com uma disposição de estar com o desconforto sem imediatamente tentar eliminá-lo, de observar o que está acontecendo na mente sem ser completamente consumido por isso e sem tentar forçar que pare. Não porque a dor seja boa, mas porque existe informação nela que o esforço de controle estava cobrindo. E quando essa informação começa a ser ouvida, quando a mente para o suficiente para perceber o que estava sendo ignorado em favor da manutenção da narrativa de controle, frequentemente aparece algo inesperado. Uma percepção que não estava disponível antes, uma clareza sobre o que realmente importa versus o que estava sendo gerenciado compulsivamente. Um senso de direção que não vem do planejamento obsessivo, mas de algo mais quieto e mais confiável do que isso. Goldsmith chamava esse algo de a voz do silêncio, não uma voz literal, mas uma orientação que só se torna audível quando o barulho constante do controle mental diminui o suficiente para que ela possa ser percebida. E o ponto em que a mente começa a perder o controle, por mais assustador que pareça, por mais que a mente tente resistir, pode ser precisamente o ponto em que essa voz finalmente tem espaço para ser ouvida. Não o fim de algo, o início de uma relação diferente com a própria mente, mais honesta, menos tensa, mais capaz de funcionar porque não está mais sobrecarregada pela ilusão de que precisa controlar tudo para que tudo fique bem. O farol continua girando, a neblina continua existindo, mas existe algo em você que não precisa que o farol ilumine tudo para saber onde está. Sempre soube. Estava apenas esperando que o barulho da tentativa de controlar diminuísse o suficiente para que você pudesse lembrar.